Então, estamos de volta, né, nessa semana, com ciências, naturalmente, né, para continuar falando, né, das misturas. E nós temos, como a gente falou das misturas, nós temos aquelas fases das misturas, né? Por exemplo, água e óleo, água e café, água e açúcar. Nós temos aquelas misturas chamadas homogêneas e heterogêneas. Tá? Então nós vamos fazer ou demonstrar como os métodos que a gente separa essas misturas. Então, quer dizer, eu estou querendo separar aquele óleo que eu não vou utilizar de uma certa substância que eu vou utilizar. Então, eu vou separar esse óleo daquela substância. Então, nós vamos encontrar aí vários métodos, né? E esses métodos vão respeitar as características físicas e químicas, né, dessa composição. Que características químicas e físicas são essas? A densidade, o tamanho, né, os componentes que ali estão dissolvidos, a temperatura de fusão e ebulição. Nós falamos lá atrás sobre ebulição, sobre fusão, né, que são transformações da matéria, né, e as quantidades de fases que elas têm. Sabendo dessa ideia, nós também temos dentro da nossa mistura homogênea, por exemplo, soluto e solvente. Nós falamos soluto, aquilo que é dissolvido, tá? Por exemplo, o sal. E nós falamos de solvente, aquilo que vai dissolver o soluto. Por exemplo, o nosso solvente universal, a gente utiliza a água. Então, a gente utiliza a água para aquilo que vai dissolver aquele determinado soluto. Tá? Aí, no desenho, vocês têm uma ideia, né, do que seja, por exemplo, um soluto, do que seja um solvente. Tá? Durante os métodos de separação, nós temos a evaporação. Quando a gente tem a água do mar, por exemplo, né, nós queremos obter o sal. Então, é um sistema de obtenção, é um processo e um sistema de obtenção do sal através da evaporação. Nós sabemos que a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Então, a gente elimina aquilo que a gente não quer, no caso do líquido, e obtém o sal. Tá? E a destilação simples. É claro que aí é um pouco complicado esse desenho para vocês, né? Mas é só observar como que é feita a destilação aí. É como se a gente tivesse uma serpentina, né, no meio de algum material, esse material que está horizontal para você aí, tá? E esse material chama-se condensador, e ali a gente vai evaporar a água, e depois, passando por essa serpentina, entre aspas, que a gente chama isso aí, essas bolinhas que tem no condensador, essa água de vapor vai passar para líquido. Então, nós vamos obter uma água destilada, ou seja, uma água desprovida de sais minerais, daquilo que eu não queria ter. Lembra que eu falei que é a separação daquilo que eu não quero ter. Então, eu vou ter somente a água pura, água sem nenhum interferência dos sais minerais que nela contém, tá? Certo? Então, é só para observar isso aí, é a forma de fazer a água destilada. E, prosseguindo, a gente tem a destilação fracionada. Aí é um pouquinho mais complicado ainda. Por quê? Porque nós não temos, né, na nossa frente, sendo feito a destilação, por exemplo, do petróleo. Tá? Então, o que é o petróleo? É algo que se tirou lá debaixo da água, lá do rio, do mar, né? Embaixo dos solos, que são os fósseis, que vão produzir, né, para nós o petróleo bruto, que ele vai ser destilado fracionadamente. Né? Aí você tem aí as temperaturas que são usadas para que esse óleo lá embaixo, que era bruto, passa a ser petróleo, passa a ser gasolina, passa a ser combustível de avião, enfim, passa a ser aquilo que aquele material que a gente vai utilizar. Então, nós chamamos de destilação fracionada. A destilação simples difere da destilação fracionada, porque a destilação simples não tem as fases dessa destilação fracionada. Por isso, chamada destilação fracionada. Ok? E
base a essas explicações, é importante você, naturalmente, eu não achei lá no texto. Vá pesquisar, pega o seu computador, pega o seu celular e vá pesquisar, de repente, aquilo que você não sabe. Tá? É claro que muitas coisas das atividades são relacionadas nos textos que a gente está passando aí para vocês. Agora, qual a importância dentro da atividade aí? Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Então, para que eu uso o método de separação? Né? Número 2, por que a água é denominada solvente universal? Então, por que eu falei solvente universal? Universal, essa palavra já sugere alguma coisa para você, tá bom? A número 3, cite uma vantagem de uma destilação simples em relação à evaporação na separação da mistura. Então, que vantagem tem a destilação simples em relação à separação de mistura relacionado à evaporação? Tá? A número 4. Você conheceu nesse capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora indique os métodos que podem ser aplicados, ou se aplicar, em cada caso aí embaixo. Por exemplo, água, você tem água e álcool. O que você vai utilizar? Quais os métodos que a gente colocou lá em cima que você vai utilizar para água e álcool? Água e sal. Tem água e sal. Nós acabamos de falar sobre isso, inclusive. A letra C, petróleo. Lembra lá daquele desenho lá, tá bom? A número 5, para a gente finalizar as atividades, um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequenas profundidades, construídos na areia. Com a ajuda do sol, os ventos que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositar no fundo dos tanques. Tá? Então, com base nesse texto, responda. Qual é o nome desse processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e a água? Letra B. Quais são os pré-requisitos necessários para da região, para que o sal possa ser separado? Letra C. O que outro método pode ser utilizado para a preparação ou separação do sal da água nesses casos? Então, veja bem, aí pode ser que você não encontre lá no texto. Então, você vai buscar essas referências que a gente colocou aí abaixo. É só procurar nos sites e se informar melhor. É importante esses sites aí, eu sempre vou falar para vocês e sempre estou falando. É importante porque você sabe mais, você busca mais informações, correto? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente retorna dando orientações, tá?